Vamos lá? Se você deseja aprovação no vestibular, fica aqui, porque aqui tem muito conteúdo para a sua aprovação. Eduardo, o que ele aborda na questão? O elaborador da questão citou um carro, um veículo, onde há uma troca de aro no veículo. Essa troca de aro ela gera duas consequências e ele quer que você, nos itens, identifique as consequências e verifique qual delas ali é verdadeiro ou é falso. Beleza. Foi o que aconteceu. Imagine aqui um carro, tá? Por favor, faça de conta que é o mesmo veículo. O que eu quero que você perceba é que a troca do aro 15 pelo aro 17, provoca um aumento na altura do veículo. Essa altura do veículo, justamente porque o raio é maior, o raio da nova roda, a roda de aro 17, como o raio dela é maior, porque o diâmetro é maior, isso termina elevando o centro de massa do veículo. Então aqui é o centro de massa do veículo quando ele tem o aro 15, quando ele passa a usar o aro 17, o centro de massa do veículo ele assume uma altura maior. Esse aumento do centro de massa do veículo, ele gera uma consequência, que é a instabilidade do veículo se torna maior. Só que eu quero te explicar por quê. E a outra consequência, que não é devida ao centro de massa. A outra consequência é porque a roda agora tem maior diâmetro e, consequentemente, maior raio. Isso provoca um aumento na velocidade linear dos pontos da periferia da roda, que provoca, consequentemente, um aumento na velocidade do veículo. Ok? Mas eu vou explicar as duas afirmações. Ok? É o seguinte. Primeiro passo. Você perceber que o fato do centro de massa do veículo ter se elevado. Aí eu peço aqui para você imaginar uma boa e velha van, ou como a gente chama de uma Kombi. Se você imaginar uma Kombi, por que eu escolhi uma Kombi? Porque já é histórico de que veículos de grande altura, como uma Kombi, por exemplo, eles não podem executar curvas em alta velocidade. Porque essa curva executada em alta velocidade, como a Kombi é um veículo alto para sua largura, como ele é um veículo mais alto do que largo, o seu centro de massa ele é elevado. Como o centro de massa ele é elevado, veículos de centro de massa elevado não podem fazer curva em alta velocidade, senão eles tombam. Eles são puxados para o lado e terminam capotando. Eduardo, por que isso? Porque o momento que age naquele veículo, que é um corpo extenso, provoca uma rotação em torno de um ponto que é o centro, é o polo do momento. E eu preciso que você tenha um pouco de compreensão sobre uma grandeza que você estuda no ensino médio chamada de torque. Então eu queria explicar os dois. Primeiro passo é você perceber que houve uma elevação do centro de massa. Então eu já peguei um veículo cujo centro de massa já é alto, que é uma Kombi. Aí você nota que quando o veículo vai executar uma curva, por exemplo, ó, ele vem aqui em trajetória retilínea, trajetória retilínea, trajetória retilínea. Quando ele chega num ponto qualquer de uma curva fechada, 180 graus, ele vai num sentido e tem que retornar no mesmo sentido. Então ele executa 90 e depois mais 90 retorna. Quando ele chega no meio da curva, ou em qualquer ponto da curva, na verdade, a força que age nele é a centrípeta. Há uma força puxando ele para o centro da curva, mas aparentemente existe uma força chamada centrífuga que puxa ele para fora da curva, mas isso não existe. Isso na verdade é a inércia, onde a inércia tende a fazer o objeto permanecer em linha reta. Nós temos a sensação de que quando estamos em um veículo, não em trajetória retilínea, quando ele faz a curva, nós temos a sensação de que somos puxados para o lado. Essa inércia, que é a tendência do objeto de permanecer em trajetória retilínea, nos aparenta, nós observadores que estamos dentro da situação, que estamos sendo puxados para fora da curva. Então, supondo que eu faça uma curva aqui nesse sentido, aparentemente eu sou puxado para fora da curva. Então, eu vou pedir para você imaginar essa força, que nós chamamos de maneira didática de centrífuga. Essa força centrífuga, tá aqui ela. Essa força centrífuga, ela agindo no centro de massa do veículo, essa centrífuga, ela gera um momento. Essa força que gera um momento faz o objeto tombar, caso ele esteja em alta velocidade, caso a força gere um momento suficiente em torno de um ponto chamado polo do momento, que é, sabe qual? É esse ponto aqui, ó.
Eu liguei uma reta entre o polo do momento, que eu vou chamar de PM, e esse ponto que é o polo do momento e o centro de massa do veículo. Isso aqui é chamado de braço do momento. Esse momento, ele é escrito dessa maneira para você. Momento é força vezes o quê? Distância. Momento é uma grandeza vetorial, força é uma distância vetorial. Então, o produto de um vetor vezes um escalar vai dar aqui para você um outro vetor. Então, quando essa força é aplicada no veículo, esse é o braço do momento. Quando esse braço do momento é multiplicado por essa força, o objeto sofre a ação de um momento. E esse momento pode ser suficiente para o objeto girar em torno desse ponto. E assim, essa Kombi, ela irá tombar em torno desse ponto. Professor, e o que tem a ver o centro de massa ser mais elevado com isso? Faça o seguinte agora. Imagine a troca de roda de 15 para 17. Imagine que você pegue uma Kombi dessa e coloque essa Kombi agora mais alta ainda o seu centro de massa. Como? Trocando seus pneus por pneus de maior diâmetro. Quando eu elevar esse centro de massa, essa altura aqui que eu coloquei em vermelho, ela vai aumentar. Quando eu aumentar essa altura, eu vou ter aumentado o cateto desse triângulo e, consequentemente, ao aumentar o cateto, eu aumentei também a hipotenusa, que é justamente o braço do momento. Aumentar o braço do momento é aumentar o momento realizado, é aumentar a probabilidade desse objeto tombar em torno desse ponto. Então, isso sob a ação da mesma força. Então, veja que um veículo fazendo uma curva, mesmo que ele faça a curva com a mesma velocidade, portanto, ele estará sujeito à mesma centrífuga, se ele for mais alto, o braço do momento aumenta. E se o braço do momento aumentar, esse momento aumenta. E se o momento aumentar, a probabilidade dele tombar se torna maior. Então, um veículo mais alto, ele é realmente mais instável. O melhor exemplo disso são os carros de corrida. Qual é uma lembrança que você tem rápida na memória quando a gente fala carro de corrida? Você pensa logo num carro de Fórmula 1. Então, note que todos aqueles carros de Fórmula 1, eles são muito baixos. Isso é para tornar o seu centro de massa muito próximo do solo para que ele adquira sempre mais estabilidade. Para que um carro daquele não tombe com facilidade, já que eles adquirem alta velocidade. Beleza? Então, realmente, se alguém te perguntar por que um veículo mais alto ele tem mais facilidade de tombar, ou seja, ele se torna mais instável, porque quando a gente aumenta a altura do veículo, você eleva o seu centro de massa. Elevar o centro de massa é aumentar o braço de um possível momento que esse objeto possa sofrer. Momento, interprete como a rotação desse corpo extenso. Isso aqui é um corpo extenso e ele pode girar em torno do seu polo do momento. Então, aumentar o seu centro de massa é aumentar o braço do momento. Aumentar o braço do momento faz aumentar o momento e a probabilidade de tombar. Show de bola? A outra consequência é você aumentar o diâmetro dessa roda e perceber que aumentou o raio. Aí é mais fácil, porque é movimento circular. Isso aqui era estática. Se chama estática de um corpo extenso, o nome dessa matéria. Você estuda quando você está estudando a matéria chamada estática. Aqui já é movimento circular. O que o aluno teria que ter percebido? Que a partir do momento que a gente troca a roda por uma roda de maior diâmetro, de aro 17, a gente aumenta o raio dessa roda. Aumentar o raio dessa roda provoca um aumento na velocidade linear dos pontos da periferia. Como é que você calcula mesmo a velocidade linear? Ela é a angular vezes o raio. Ela pode ser a angular vezes o raio. Professor, mas a velocidade angular, ela é constante? Sim. A velocidade angular, ela é calculada a partir do velocímetro, que na verdade calcula as rotações do eixo do motor que estão ligados ao eixo da roda. Então, alterar a roda do veículo não altera a rotação do eixo do veículo. Então, eu quero que você olhe para essa roda aqui de perfil, de frente para você. Quando você olha para a roda de perfil de frente para você, eu desenhei o eixo do veículo. E perceba que essa velocidade angular com que o eixo gira depende da frequência. Então, o que você nota? Velocidade angular você conhece como 2π sobre t ou 2π vezes f. Como eu vou supor que esse veículo tem velocidade constante
e que, portanto, o comando dado pelo motor está fazendo o eixo girar sempre com a mesma frequência. Aí você vai imaginar essa frequência com que o eixo gira como sendo constante, que é o comando dado pelo motorista, que o motor obedece, que consequentemente transfere isso através de uma engrenagem para quem? Para a roda. Essa frequência da roda girando com frequência constante, isso faz a velocidade angular da roda também ser o quê? Constante. Como a velocidade angular da roda é um fator constante, isso torna a velocidade dos pontos da periferia diretamente proporcional ao raio dessa roda. Eduardo, e por que com 15 ou com 16 é a mesma velocidade angular? Por que o que aumenta é só a velocidade linear? Galera, mudar de aro 15 para aro 16, a roda nova conectada, de aro 15 para aro 17, a roda nova conectada, ela continua ligada ao mesmo eixo. Ela continua ligada a um eixo que gira sempre com a mesma frequência, portanto tem sempre a mesma velocidade angular, e sempre com a mesma velocidade angular, o que se altera é só a linear, porque depende do raio da roda. Trocar para um aro 17 é trocar para um aro de maior raio. E trocar para um aro de maior raio é aumentar a velocidade linear de pontos da periferia do pneu. Aumentar a velocidade linear de pontos da periferia do pneu é, na verdade, aumentar a velocidade do veículo real. E, professor, por que o motorista que estiver dirigindo o veículo, que agora está com aro 17, não identificará isso no velocímetro? Por que ele está aqui agora em um veículo que, com o aro 17, se movimenta mais rápido? Porque os pontos da roda têm maior velocidade linear e o veículo também. Por que agora o veículo que se movimenta mais rápido, o motorista não consegue identificar isso no velocímetro? Ele acha que ele está com a mesma velocidade como se o carro utilizasse o aro 15. Porque o velocímetro, ele mede as rotações do eixo do motor. As rotações do eixo do motor não terão modificados. Como a frequência de rotação do eixo do motor não se altera, a velocidade angular dessa roda não se altera. A velocidade angular da roda 15 ou da roda 17 é a mesma, porque estão ligadas ao mesmo aro. Mas a velocidade linear de pontos da periferia da roda 17 é maior porque a roda 17 tem maior raio. Então, consequência, são duas. Uma, o veículo mais alto, ele tende a tombar com mais facilidade. Resposta, por quê? Porque você aumenta o braço do momento. Segundo, o veículo com roda de aro 17, ele tem ligada ao seu eixo a mesma velocidade angular de um veículo ligado a uma roda de aro 15. Mas, como a roda de aro 17 ela tem mais raio, ela também apresenta mais velocidade linear, indicando que o veículo passa a se movimentar mais rápido, mas o motorista não percebe, porque o que o velocímetro do veículo está identificando é apenas a velocidade angular. Show de bola?